Nosso assunto de hoje é a respeito de formulários. Esse é o nosso vídeo 2. O primeiro era comentando sobre como é que funcionaria um exercício. E a nossa aula, que é a aula 2, agora é justamente a apresentação sobre os assuntos, né? Então, vamos lá. O Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, ele sempre, na hora de conceituar, ele tenta trazer da forma mais detalhada possível, né, e trazendo todas as possibilidades. Então, assim, o que é um formulário? Formulário, ele traz um instrumento de um processo administrativo composto de palavras que, por sua vez, são compostas de dados fixos, impressos antes do uso, e de dados variáveis, anotados a posteriori. O formulário é ainda composto de espaços ou campos, linhas, colunas e formato. Beleza. Na verdade, aqui ele traz a ideia do formulário impresso, né? Mas a questão da boa elaboração do formulário, ele é importante. Em muitos casos, a gente vai ter o formulário que até pouco tempo atrás a gente tinha ele impresso, né? Como, por exemplo, você vai concorrer a uma promoção do shopping. Aí ele tinha lá o campo para colocar o nome. Você tem pessoas que têm um nome maior, né? Tem 4 nomes, ou tem nome, e assim vai. Tem 2, 3 sobrenomes ali que constam lá no nome da pessoa. E com isso, se o formulário não tiver adequado, ele não vai conseguir coletar as informações, né? Então a pessoa coloca assim, olha, coloque, digamos que é uma campanha do shopping para concorrer ao carro. Eles colocam assim, ó, se o cara não colocar os dados corretos e completos, não vai receber. Aí pergunta assim, nome completo. Aí vai ver a quantidade de campos ali, não cabe o nome completo, né? Ou, às vezes você tem uma situação que você quer dar uma informação e o campo, ele não tem um campo adequado para você preencher. Eu vejo o formulário de várias formas, como, por exemplo, o autor, ele traz o formulário, na ideia do formulário impresso, mas da mesma forma que eu tenho o formulário impresso, eu tenho ele em forma eletrônica, que é o quê? Você recebe lá um formulário para preencher, e na hora de preencher, existe uma limitação de caracteres. Então, você só consegue colocar alguns caracteres. Não conseguiria colocar completo. Uma outra situação, que em muitos casos é feito de forma proposital, né? Você quer colocar os dados, então assim, qual que é o número da sua carteira de identidade? Daí você quer responder, por exemplo, algumas carteiras de identidade, elas têm letras também, né? Por exemplo, a minha tinha, né, 3/R, aí tinha um R. Aí na hora que você vai preencher, ele diz assim, olha, a carteira de identidade não pode ter nenhum tipo de letra, né? É claro, à medida que depois você foi atualizando, você tem lá a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, eles mudaram e você não tem as letras, né? Você tem só ali os números. Mas assim, são alguns cuidados. Da mesma forma que a gente está pensando em captar, né, captar os dados do cliente, o formulário ele vai ser utilizado para diversos assuntos para o administrador. Seja, né, uma pesquisa em relação à satisfação do cliente, uma pesquisa a respeito do clima organizacional. O que você vai ter? Um formulário, né? Que eu acredito que cada vez menos de forma física, cada vez mais de forma digital. Eu vou destinar uma aula nossa para a gente conversar a respeito. Não sei se outro professor já comentou, se outro professor tiver comentado, a gente não vai fazer. Mas para a gente falar sobre algumas ferramentas, né? Como, por exemplo, hoje em dia, né, todo mundo utiliza, né? Acessa o Google Drive. Com o Google Drive você consegue ter todos os arquivos seus na nuvem, assim como tem o Dropbox, assim como tem outros mecanismos, né? E de forma geral, a gente no escritório, a gente utiliza, né? O Google Drive, subiu ali os documentos, então eu consigo acessar do meu celular, outro advogado consegue também consultar a respeito dos documentos da petição, então a gente tem um banco de dados, né, com parte do que a gente utiliza, sendo que a gente está compartilhando, né, em conjunto, sem falar também de um banco de dados interno no escritório, né, mas é uma forma de conseguir o acesso em qualquer local.
E no escritório nós não utilizamos, mas dentro do Google Drive e das opções que você tem da Google, você tem inclusive a possibilidade, né, de você redigir todo um texto, né, num formato de arquivo, como se fosse similar ao Word, e você consegue identificar, né, se um outro colega estiver online, o que ele fez, o que ele alterou, e você consegue trabalhar em conjunto para desenvolver o arquivo. É bem bacana, bem bom. Já fiz isso para trabalhos em conjunto, para você verificar onde é que está, né, em parceria, assim como, dentre as ferramentas, tem o Google Forms, que é o formulário. Então, é super prático de preencher, você faz todo um formulário com as informações que você quer coletar, seja uma pesquisa, né, seja até para alguém preencher uma ficha de cadastro, alguma coisa assim, você manda o link, né, e ele responde. Se for uma pesquisa, ele já vai te dar os resultados, por exemplo, assim, ele não vai te dar só qual foi a resposta, ele já, inclusive, ele já te dá ele já tabula os dados, ele já te apresenta uma série de gráficos com os resultados obtidos, então agilizem muito, Sai de uma situação, que nem o pessoal falou de TCC, sai de uma situação onde a gente fez um trabalho de pesquisa com mais de 400 respondentes, que a gente precisou digitar todas as informações, porque na época era tudo, né, impresso. Então, e da mesma forma, né, não faz o menor sentido você mandar, eu já recebi recentemente, né, o pessoal mandou para mim uma pesquisa que veio no formato Word, que daí você tinha que responder para desconfigurar. Não respondi, desisti, tipo, não, né? Cada um de nós tem uma vida extremamente corrida, o cara vai responder o questionário, né? Aí a pessoa fala assim, olha, fica tranquilo, só vai levar uns 15 minutinhos do seu tempo. O cara fala, cara, me desculpa, infelizmente não tem como, né? Beleza. Então, o formulário, qual que é a ideia? Ao invés de você deixar o espaço livre, você já destina os campos com as medidas e a sequência. Para que ele serve também? Pensem no seguinte, aquele profissional da área de vendas, o vendedor, que ele vai de empresa em empresa para descobrir ou para fazer a coleta dos pedidos, ele também tem uma sequência de passos do que ele vai fazer. Então, assim, a gente no outro semestre teve um acadêmico que ele trabalhava numa distribuidora de bebidas. Então, ele comentou como é que funciona hoje em dia a respeito do controle, né? Que ele chega em cada local, ele tem o aparelho celular, e o aparelho celular, ele lê tipo um QR Code, e daí dá para identificar que ele está no estabelecimento do cliente, tá? Além disso, a motocicleta, ela tem tipo que nem tem um caminhão, né? Ele consegue identificar se tem freada brusca, se não tem, se está ultrapassando o limite de velocidade, e você tem um monitoramento completo do cliente. A respeito do formulário e, por exemplo, do celular, o que acontece? Um dos primeiros campos, ele identifica quem que é o cliente. Então, ele coloca os dados do cliente, hoje em dia, com toda a tecnologia, o cara não vai fazer que nem se fazia há séculos atrás, que é você preencher os dados do cliente para tirar, que nem o pessoal fala antigamente, tirar pedido. O cara não vai, ele só coloca os dados do cliente e o sistema já pergunta, olha, quer verificar pelo último pedido? Aí o cara já pode puxar o último pedido dele e com o último pedido ele só vai fazendo as alterações. Então, imagina que o cara pede lá 20 itens, olha a velocidade, você tem que perguntar de cada um dos 20 itens, ou ele já te dá uma prévia e você consegue ter o sistema, inclusive, dando sugestões, né? Olha, tem tal produto, apresenta não sei o quê. Então é isso. A ideia do formulário é justamente para quê? Esses dados vão ser importantes, né, para a empresa, são os dados que o vendedor tem que passar para a empresa, para que a empresa depois despache o pedido. Então ela já sabe que dados são importantes. É claro, depende do negócio. Existem empresas ou existem negócios que a solicitação é algo muito mais específico. Como, por exemplo, digamos que fosse construído, né, como se fosse um tanque de combustível com uma determinada medida. O cara trabalha com metalurgia, né, e ele faz os tanques.
Nesse caso, imaginem o prejuízo se é tudo feito sob medida, se na hora que o profissional do comercial, vendedor do comercial, ele passa as informações erradas para a empresa, ou o sistema da empresa, ou o formulário que ele tem que preencher, não solicita todas as informações, e na hora que vão despachar a mercadoria para o cliente, esse produto, esse tanque, ele tem algumas informações ali que não fechou, né? Tipo assim, ó, digamos que ele dá a medida, mas ele não dá a espessura das chapas, já não fecharia, né? Ou ele dá a espessura e ele se preocupa com a questão do volume interno, mas daí depois no final a questão do ajuste lá ele não cabe no local por causa ali da configuração, tá? Então assim, por isso que dependendo quem vai desenvolver o tanque, o departamento de engenharia vai dizer assim, olha, para que eu consiga fazer, né, engenharia e produção, para que a gente consiga fazer de uma forma correta, eu preciso de tais informações. Eu preciso que o profissional da área comercial, que ele é muito bom, que ele sabe vender, que ele me traga esses dados. Com esses dados aqui na engenharia, eu coloco na produção e o pedido sai certinho, né? É isso, é isso. E para isso existe uma ferramenta, e essa ferramenta é o formulário. Tá? Então, vantagens dos formulários. Melhor utilização dos dados e informações no processo decisório. Aqui, se a gente for ver, alguma das coisas que eles estão trazendo é o seguinte: se eu coleto dados através do formulário, eu consigo ter o melhor processo decisório. Uma outra questão que ele me traz aqui é a exigência legal. Como assim? Você decidiu que você vai viajar agora, passar um tempo no Caribe, né? Aí você fala assim, tá, o que eu preciso? Eu preciso do passaporte. Começa por aí, precisa do passaporte. Tá, como é que eu faço o passaporte? Ah, eu tenho que pedir para a polícia, né? Tem que entrar no site, consigo fazer tudo online. Aí, na hora dos requisitos, eles vão dizer, obrigatoriedade, né? Preenchimento do formulário online. Então, eles vão trazer um formulário online, que ela é uma exigência legal, para que você consiga. Ah, eu preciso fazer um parcelamento. Aí o parcelamento de um débito lá vai dizer, ó, necessário preenchimento. Né? Às vezes ele pode até não trazer como formulário. O do passaporte ele traz como formulário. Mas às vezes ele pode dizer assim, preencher documento tal. O que é o documento? É um formulário. Você vai colocar todos os dados, depois você vai assinar, e é isso. Então, assim, pode ser que o formulário é algo porque a empresa necessita, porque ela vai conseguir apresentar, pode ser que seja a própria lei que estabelece a necessidade, né, do preenchimento do formulário. Uma outra que é tipo assim, uma vantagem, né, e para quê, né? Então, assim, o que vai ter como vantagem também? Com isso, com a utilização de um bom formulário, você vai ter a padronização das comunicações, melhor armazenamento de dados e informações, o controle, né, você vai conseguir controlar, alteração no número de pessoal administrativo e também vai auxiliar, né, e melhorar como vantagem ali para treinamento. Opa. Aí ele traz alguns requisitos. Então, assim, ó, para que o formulário funcione dentro da organização, é necessário, né, que haja uma atitude mental favorável. É necessário que as pessoas utilizem os formulários ou que eles auxiliem, se houver necessidade de reformular ou alterar, que haja uma participação. De nada adianta você ter uma equipe dentro da organização desenvolvendo algo se a organização não vai utilizar, né? Se a sensação que se tem é que aquela pessoa lá está fazendo algo que é burocrático e a pessoa sempre fez diferente e ele entrega lá de uma outra forma. Não vai funcionar, tá? Também, né? Requisitos para o bom formulário. Facilitar a anotação dos registros. Melhor visibilidade, melhor legibilidade, porque você organiza o formulário, né? Então fica bem fácil. Diferente de você ter como se fosse uma tela em branco, uma folha em branco, e os dados eles estão numa sequência, daí você vai ver um outro, está numa sequência diferente, no formulário você olha, você já sabe, não, preciso de tal informação ela vai estar, né, nesse tópico aqui ou nesse ponto aqui. Fica fácil de visualizar. Redução da fadiga visual e também, na hora de desenvolver o formulário, você desenvolve ele para
melhorar ali o sistema de manuseio e arquivamento. Então, você organiza ele de tal forma que você caiba melhor ali numa pasta, ou, se a gente estiver falando do computador, visualmente, pelo computador também fica mais fácil. E também pensando numa economia de papel e de impressão. O que acontece? Porque a questão da economia do papel e de impressão, né? Como o Oliveira, ele traz muito a situação de estar desenvolvendo, né, de forma do impresso, se a gente estivesse fazendo a pesquisa e essa pesquisa ocorresse por meio de correios e tudo mais, o peso do papel influenciaria nos gastos, né? O peso do papel influenciaria nos gastos com o peso e com os correios, que é o que a gente vê muito a questão do McDonald's. O McDonald's, assim, a gente fez uma alteração aqui a respeito dos guardanapos. A gente mudou aqui o sistema de guardanapos, ao invés de a gente deixar ali o equipamento, agora a gente entrega só os guardanapinhos, poucos guardanapos para a pessoa. E com isso, apesar de parecer algo simples, como o McDonald's tem um faturamento muito grande, que é a mesma lógica se você tiver uma empresa e você tem que mandar pelos correios muitos documentos, com isso, fez com que a empresa tivesse uma redução ali dos gastos em milhões, né? Então, assim, pequenas coisas dão uma alteração gigantesca no resultado. E é tipo nesse norte. Então, deixa eu ver aqui, Candice. Então, assim, ó, metodologia para elaboração. A gente tem um passo a passo ali, né? Quais são o passo a passo para desenvolvimento dos formulários? Premissas, né? Cuidados. Ser crítico e minucioso. Ter um fluxograma de apoio. Então, para o desenvolvimento do formulário, é importante que você tenha, né, a noção de qual que é o fluxo, do que é necessário, o que é importante para o seu desenvolver o seu formulário, o que você precisa que conste nele, né? E por isso que é importante ser extremamente crítico. Se é para fazer pela metade, para não coletar todas as informações, não faz sentido desenvolver. Aí, questionário ou roteiro de perguntas. Então, a identificação, de que a gente está falando, que tipo de formulário, a necessidade, né? Para que você está desenvolvendo ele, o que é necessário. Questão do preenchimento, como é que você vai cuidar, inclusive, para controle e avaliação, o consumo, formato do papel e tipo, né? E carbonagem. Já pensar a respeito do arquivamento, custos, benefícios e problemas. O que acontece? Deixa eu pegar um exemplo assim, ó, que envolve a questão de impressão, mas não é formulário, mas só para a gente ter um parâmetro. As construtoras, apesar de que hoje em dia a gente tem todo o material eletrônico, mas as construtoras elas têm todo o material também em meio impresso. Hoje em dia cada vez menos, hoje em dia cada vez mais pelo celular, envia pelo WhatsApp, mas né, as empresas ainda fazem, claro que de uma forma diferente do que já foi, até porque todo o processo de vendas também foi mudando, beleza? Mas assim, ó, um exemplo, né? A construtora, ela desenvolveu um material que ele era bem comprido. Com isso, ninguém vai dobrar o material de vendas ali para estragar o material. Então, assim, ó, ele não cabia na pasta. Você não tinha como levar esse material escondido. Quando foi desenvolvido, ele foi desenvolvido justamente com esse intuito, né? Que era o quê? Que, digamos assim, ó, alguém viu o material, fica facilmente visível, ou se você leva em alguma empresa, a pessoa vai conseguir ver o material. Então, assim, esse cuidado ou esse tamanho vai influenciar na questão do corte do papel. Além disso, que daí dependendo você vai ter algum desperdício ali no papel. Além disso, dependendo do cliente, o cliente não necessariamente ele quer que apareça, né, esse material, que esse material fique visível ali. Por exemplo, tem clientes que o cliente diz assim, olha, Rafael, né, quando for o profissional da área de vendas, eu não queria que ele se identificasse, né? Isso para o cara se identificar lá como representante, alguma coisa, né? O cara tá num nível top dentro da empresa, e daí, tipo assim, todo mundo trabalhando lá, e eles vão dizer assim, pô, todo mundo trabalhando e o cara tá comprando um frente mar ali na Atlântica, né? Todo mundo querendo um aumento, e o cara tá dizendo que tá numa situação ali difícil. Então, assim,
Às vezes, pode ser que até aconteça em alguma empresa que vocês trabalhem, né? Entrou um profissional, a princípio parecia um vendedor, um representante lá, e o cara estava fechando um negócio milionário, né, de um apartamento de praia. Já comentei com vocês de situações onde eu conheci o empresário andava num carro bem simples, e daí a pessoa falou para mim assim, Rafael, tu não tens ideia, essa pessoa que ele anda, né, isso já faz um tempo, na época andava de Uno, né, essa pessoa que anda de Uno e a filha anda de Doblô, cara, tu vais conhecer a casa na praia dele. Então, assim, ele tem uma casa da praia lindíssima, e assim, ó, só que ele anda de Uno, tá? No litoral é só os carros importados. Então, assim, na empresa, os funcionários quase davam dinheiro para ajudar o negócio a crescer, né? E o cara era uma pessoa, né? Que ele não ostentava dentro da empresa. Então, o cara ia trabalhar de Uno, a filha ia trabalhar de Doblô, né? Os empregados pensavam, nossa, o cara aqui tá, né, difícil juntar dinheiro, né? E o cara tinha muito patrimônio já. Beleza, vamos seguir adiante. Beleza, que esse slide a gente já tinha comentado. Elaboração do novo formulário. Aí, né, o estilo de administração da empresa, pensar, né, toda uma questão de padronização, o objetivo se você quer, né, uniformizar os documentos ou não, né, outros cuidados ali, início e conclusão da atividade, influência do formulário. Lembra quando a gente comentou, logo no início, é importante você ter um fluxograma para você entender que informações que são importantes desse formulário, né, para desenvolver, e até para entender o que vem antes, o que vem depois e para qual que é a serventia dele. É que nem quando teve aquele vídeo do Charlie Chaplin, né, que o cara está lá mexendo numa parte da máquina, o objetivo é o quê? Que a pessoa tenha uma noção do todo. A partir do momento que o funcionário ele sabe do porquê que ele tem que fazer aquilo lá com todo um cuidado, né, ele tem uma noção do todo, então assim, o cara não está só apertando um parafuso, ele está, se ele não fizer isso aqui direito, mais adiante o produto final não vai dar certo. Então as coisas começam a funcionar. A mesma coisa na questão da elaboração do formulário, né? O cara não puxa ali as questões ali aleatórias. Até porque, pensem o seguinte, se eu com um formulário, com uma folha, consigo resolver, por que eu vou passar um formulário de 10 laudas? Tipo, de 10 folhas? Ninguém responde daí, tá? Aí ninguém quer responder. Aí aqui, a gente tem aqui uns exemplos aqui, né, ó. Fluxo de informações, ó. E ali, ó, sequências de informações em bloco. Então, ele está num tipos ali, né? Ele está num fluxo de informações e o outro ele vai aparecendo em blocos ali, ó, tá? Vai aparecendo em blocos, como sugestões, né? E até pensando depois no desenvolvimento no online. Eu trago material para vocês, mas na minha mente, isso aqui, cara, é que nem eu falar sobre a máquina de escrever, ninguém vai usar a máquina de escrever, né? Então, assim, a gente está aqui, o objetivo é que vocês façam depois, tipo, tudo online, né? Nada mais no papel. Só que o nosso material, ele vai trazer, ele vai dizer assim, será que o cara vai utilizar o papel quadriculado? Quando ele pensar no formato do papel, né? É importante ele pensar ali na questão do correio, que é a expedição postal, no manuseio, para arquivamento, né? A gramatura do papel e a questão do tamanho do papel. Então, isso aqui eu trago, né? Ninguém vai precisar decorar, mas é legal para ter a noção. Aqui a gente tem a respeito do papel e as medidas, ó. Então, o papel A1, ninguém vai ter que decorar, tá? Eu não vou perguntar numa questão de prova assim qual que é as medidas do tamanho A1. Mas o que vocês conseguem saber, ó, quando tem, ó, você tipo dobrou o papel, né? Ó, do A1, você dobrou A2. Então, o A2, ó, ou melhor, né? 1 a 1 corresponde a 2 a 2, né? Então, se você pegar o A2 e dobrar ele novamente, você tem, ó, o formato A3. O A3, você dobrou 4, né? Então a gente consegue ter uma noção, ó, quando, para quem nunca tinha visto, pode ser que alguém nunca tinha visto, né? A respeito dos tamanhos, claro, quem trabalha talvez, ou que está no dia a dia da questão da gráfica e tudo mais, com certeza já viu, né? Todo mundo usa o Word e tudo mais, mas não necessariamente se ateve ali a questão das medidas.
E aqui a gente consegue ver, ó, os tamanhos, ó. A1 você dobra, né? A2. Dobra novamente pela metade, metade dele é A3. Metade do A3, A4. Então você consegue ter. Por que a gente está vendo isso aqui? Porque às vezes a pessoa quer fazer um material de divulgação que ele não é o A4, tamanho de uma folha normal. Ele quer fazer assim, ó, estão vendo a mãozinha ali, né? Ele quer fazer um pouco mais comprido, então ele faz até aqui assim, ó. Beleza? Se ele fizer a medida até aqui, ó, no comprimento, tipo, começa aqui embaixo da base, ó, e vai até aqui em cima, ele vai ter, na hora que cortar a máquina, ou que fizer os cortes, ele vai ter um desperdício, né? Por quê? Porque olha aqui, ó, se você for pensar em tamanho A4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no tamanho de uma folha A1, olha quantas folhas A4 você consegue, tá? É a mesma coisa quando você tinha a questão dos cartões de visita, né? O cartão de visita ainda tem impresso, a gente também tem ainda. Mas assim, os cartões de visita que às vezes o cara fala assim, não, eu quero fazer um cartão de visita num tamanho diferente, para quando a pessoa receber, ele colocar assim, e esse cartão ele tem uma dobra, uma dobra, um corte, que daí ele vai ficar bem fácil, assim, a pessoa vai olhar e logo vai puxar meu cartão, tá? É tipo isso, né? Às vezes vai ter um custo um pouco maior, porque ele vai sair um pouco das medidas, e vai depender da estratégia de cada um. Opa, desculpa, apertei, Léo. Aí aqui ele traz as medidas, né, de cada uma das folhas, ó, né, o A0 até ali o A4, A5, né, as linhas ali, ó, de corte. Aí trago também, né, dos formatos B, você consegue ver ali os formatos B, né, ó, ofício duplo, e ele traz as medidas. Isso aqui, assim, ó, é um material interessante, esse material eu vou disponibilizar para vocês. E se vocês tiverem uma situação ali que for lhe perguntado alguma coisa do papel, você tem o material e consegue consultar, né? Formato C, ó, ele mostra ali, né, o papel, e o tipo, as dimensões, né, papel, cartolina, outros tipos ali. Aí, beleza, elaboração do novo formulário. Os cuidados, né? Tipo e a qualidade do papel. Tem coisas que eu não sei dizer para vocês, né? Tem coisas que eu não sei dizer para vocês. Como assim, professor? Me explique. Vou explicar, né? O que eu não sei dizer para vocês? Por quê? Porque o material que é utilizado, né, para a pessoa que paga uma conta na lotérica ou no banco, né? Por que é aquele material, né? Professor, não entendi. Beleza. Eu Não é todo dia que eu tenho cliente de previdenciário, né? Tipo, hoje vem cliente previdenciário, mas às vezes tem outras questões, são questões indenizatórias, questões trabalhistas também. Mas assim, ó, é uma tristeza. Como assim, professor? É uma tristeza. Porque as pessoas eles vão pagar aquele carnê para se aposentar do INSS, né? Fala assim, doutor, eu paguei o carnê. Aí o cara se atrapalha, ele paga errado, só que aquele comprovante de pagamento, ele começa a se apagar com o tempo. E quando o cara vai se aposentar, aquilo está praticamente elegível. Aí você vai dizer assim, ah, mas o que a pessoa tem que fazer é assim, ó, ele paga e daí ele vai lá e faz uma cópia. Porque se ele faz uma cópia, ele tem uma durabilidade maior, né? Então, assim, ó, é loucura isso, né? Você dizer assim, não, ele é feito num sistema que ele se apaga. Aquele antigo da máquina, que nem você tinha máquina de calcular antigamente, aquilo dura a vida inteira, né? Mas esse que ele é térmico, que ele aquece, com o tempo o cara pode fazer o diabo com aquele papel, né? A não ser que bota na geladeira, não sei, isso eu não sei, né? Mas assim, ó, ele apaga, e quando o cara mais precisa da aposentadoria, né? Aí vem lá para mim, aí eu tento escurecer o máximo e, é claro, conseguir, junto ao INSS, eles consiga comprovar os dois pagamentos. Mas, assim, ó, é difícil, tá, para visualizar. Na minha humilde opinião, né, não deveria jamais ser utilizado aquilo lá. É claro, o que vai mudar? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão pagar, né, de forma eletrônica, vão ter os comprovantes e vão fazendo monitoramento. Mas o pessoal antigão não usa computador, paga na lotérica ou paga lá no caixa do banco, nunca nem acessou o computador e só vai descobrir quando, tipo, agora está se aposentando e os papéis não dá para ler coisa nenhuma, beleza? E tem bastante erro. Nível hierárquico desenvolvidos,
quantidade de vias e correspondente destino, né? O uso e a finalidade do formulário, tudo isso aqui é importante, né? Na questão da elaboração do novo formulário. Preocupação, né? Do peso do papel. E aqui ele traz ainda a ideia do número de cópias. Lembra quando a gente trabalhou a respeito de fluxograma, que a pessoa fazia o requerimento para solicitação de adiantamento de salário, né? Que era solicitação de adiantamento de salário. Aqui, quando ele fazia a solicitação, a gente disse que ele tinha que fazer em 2 vias. Aqui é justamente isso. Então, quando você for fazer o preenchimento, quantas vias você tem que fazer? Por quê? Porque às vezes uma via vai ficar no local, uma outra via fica em outro. É claro, eu vivi algo que, graças a Deus, vocês não vão precisar, que era a situação de você emitir a nota fiscal, né, na mão, no punho, né, antes do computador. Então você pegava, botava ali, né, o carbono e você preenchia. Aí você tinha a primeira via, que era que ia para o cliente, a segunda, não me lembro se a segunda via que era fixa, a terceira era fisco-destino, aí tinha a quarta, fisco-origem, tinha uma que era para fins contábeis. Então você, dependendo, você fazia em 5 vias uma nota fiscal. Aí, primeira lição, né, era assim, quando for escrever a nota fiscal, bota força na caneta, porque a última via também tem que ficar bem legível, bem clara. Com o passar do tempo, foi alterado algumas coisas, né? E na própria empresa onde eu trabalhei, a gente depois passou a ter tudo de forma, né? Tudo de forma digital. Ou melhor, no primeiro momento, a impressora emitia a nota. Para que isso? Cuidados para fins, né? Para que não houvesse mais situações de sonegação. Como assim, Rafael? O cara emitia a nota, por exemplo, a primeira via saía como 10 mil e as vias de baixo saía tudo como 1.000. Perdiam zero. Estranhamente, né? Aí na hora de pagar os tributos, pagava sobre 10 vezes menos, né? Ou a pessoa preenchia, levava a nota ficava circulando até o dia que a fiscalização parava e o cara preenchia rapidamente a quantidade. Então, assim, hoje em dia já não. Tem todo o conhecimento de embarque, né? Ou do trânsito da mercadoria. A mercadoria já saiu com nota fiscal. Isso está desenvolvendo num sentido que, assim como a gente tem, quando você vai numa loja, num comércio, e tem as roupas, você vai, por exemplo, na Renner, se o cara pegar uma roupa daquela, né, eles não, acho que eles falam que é queimar o código, né, e você não passar pelo caixa, ou na hora do caixa que você comprar, ela não, tipo, não tirar ali o código, ou queimar, não sei se é queimar que eles dizem, ninguém pode escrever depois no chat ali para mim, mas ele vai apitar. Já estamos no norte, num caminho que você não vai precisar mais do auditor fiscalizando a mercadoria. Na hora que ele passar, o caminhão passa, ele já identifica toda a mercadoria que tem. Assim como você já tem, inclusive, em relação aos semoventes, que é o gado, né? O gado todo já tem brinco. Então, por exemplo, está circulando um animal ali na estrada, ou tipo, alguém botou no caminhão, e vai dizer assim, tá, mas esse animal não está identificado, isso aí é furto de animal, né? Beleza? Aí aqui ele traz algumas sugestões a respeito das cores, né? Que cor que da impressão combina melhor com a cor de fundo, né? Como sugestões, deixo aqui a título de informação aqui, né? Tem algumas assim que são bem diferentes, né? Elaboração do novo formulário, aí ele traz a questão, né? Qual que é a orientação, né? Fichas de cartolina, orientação da fibra na vertical, para apresentar maior resistência e ficar em pé na gaveta. Cartas, horizontal, maior facilidade de acompanhar a dobra do papel. Memorandos, na horizontal, facilitar o manuseio. Então, ele traz algumas sugestões. Eu trago as sugestões, eu trago o material, faz parte da ementa, faz parte do que os autores trazem nos livros, mas no escritório, a gente ainda tem os arquivos, mas por mim, a gente já não teria mais. A gente já, no escritório já tem tudo digital, e a única coisa que eu cuido para ter, né,
o documento é o contrato de honorários, que é justamente uma situação ali de cobrança, né, e a procuração. É uma situação ali de cobrança, um valor que a gente tem para receber, e se eu precisar apresentar para o juiz, eu apresento para o juiz a via original. De resto, todos os documentos são documentos digitalizados. Até porque o que antes não era possível, antes era difícil para abrir uma conta, você levava o documento, isso é muito característica do país, Brasil, né? Brasil, cara, tudo ele tem que ir lá, tem que reconhecer firma, levar no cartório. Vi outro dia uma reportagem com uma menina que disse que queria morar no Brasil, e ela era uma das poucas que daí ela quis renovar, né? Assim, pelo que ela entendeu. Ela disse as dificuldades que ela teve para renovar o momento que ela podia ficar aqui no Brasil, né? Ela tinha, então, como estudante, ela tinha um período X, e daí ela quis renovar, e daí a diferença é que você vai num outro local, você apresenta os documentos. No Brasil é assim, não, então você, não me interessa os seus documentos, você tem que trazer cópias autenticadas e entregar cópias autenticadas, né? Ah, professor, como é que é na faculdade? Faculdade também. A faculdade, ela solicita aqui, ó, presente para eles terem lá os documentos, né? Todas as cópias e tudo. Então, você tem que deixar tudo assim, né? E dependendo do documento, tem que ser uma cópia autenticada. Então, por exemplo, assim, ó, o professor vai trabalhar em alguma instituição de ensino. A instituição de ensino exige uma cópia autenticada. Aí você fala assim, eu vou levar minha original. Aí ele fala, não, original não, eu quero uma cópia autenticada. Não quero, tipo assim, não quero que você traga a original e me deixe uma cópia. Por quê? Porque se o MEC pedir, tem que ter a cópia autenticada, né? Então, é uma loucura, né? Uma loucura o que você tem. Está mudando bastante coisa, inclusive em relação a cartório, inclusive reconhecimento de firma, né? Outros aplicativos que já reconhecem firma e vão cada vez mais dispensar o que a gente acaba tendo uma série de atividades ali junto a cartórios. Ó, elaboração dos novos formulários, ele dá ali a ideia das margens. Para que é as margens? Você deixa uma margem maior para justamente você usar, né, para perfurar e botar ali ele fixo, né? Você tem um perfurador ali para fazer um furo na folha e poder arquivar, tá? Aí ele fala sobre os tipos de carbono, né? Versus carbonado, que daí você não precisa ficar trocando carbono, convencional, utilização única, papel impregnado ali para já logo sair. Então, assim, senhores, tem alguns pontos que eu acho que já está um pouquinho mais, assim, já foi, assim, a época, né? Mas beleza, o material está completo, né? E daí você tem todo um cuidado, a elaboração do novo formulário em relação à redação, né? O que é indispensável, que consta no formulário, que informações que você vai precisar coletar, que informações ali que são desnecessárias, não faz o menor sentido, não precisa pedir. Aqui a gente está falando do impresso, mas pensem o seguinte, o que todo mundo quer hoje em dia, né? Hoje em dia o cara está no sistema, ele quer que ele comece a colocar os dados do cliente e o sistema já tenta localizar o nome que se parece. Que nem acontece quando você vai mandar um e-mail, que nem acontece quando você vai... Em outras coisas de aplicativo, você começa a preencher, ele tenta dizer assim, ó, esse nome aqui, porque se for, você já dá um ok, já vai para o passo adiante. E na hora que você já colocou o nome, ele já pegou todos os dados, né? Ele menciona para tomar um cuidado de restringir o uso de abreviações. Isso aqui é extremamente importante para a organização interna da sua empresa e de seu negócio. Imagina que você tem uma quantidade grande de pessoas que trabalham ou que atendem determinado cliente e a pessoa coloca assim, ó, atendi o João. Aí o outro coloca João da Silva e o outro bota João Andrade da Silva. Aí você pensa que você tem 3 clientes. No final é o mesmo cliente, né? Então, assim, ó, para fins de organização, por exemplo, no escritório, a gente sempre tem, né? A questão, o nome completo, os dados, uma sequência local para colocar os documentos, para arquivar, isso tudo de forma digital. Então, a gente tem tudo isso de forma digital e facilita muito. Então, se num momento eu entrei, por exemplo, com uma ação de guarda e alimentos, daqui a pouco virou uma questão, uma ação de inventário. Eu já tenho todos os documentos, ou parte dos documentos, já dá para utilizar uma parte desses documentos, tá? Alguns vão precisar atualizar, mas uma parte eu já tenho todos eles digitalizados. Aí aqui, né, depois, trabalho da gráfica, um treinamento de como é que deve ser utilizado, o manual,
treinamento a respeito de como é que vão ser controlados, né? E são as várias etapas aqui. E daí ele traz algumas perguntas, né, para debate, né? Então, assim, quais as contribuições que um adequado conjunto de formulários pode proporcionar à empresa? Quais os aspectos básicos que o analista de sistemas, organização e métodos ou analista de formulários deve considerar para adequado desenvolvimento dos formulários de uma empresa? Tendo em vista a unidade organizacional em que você trabalha, desenvolva uma análise dos formulários utilizados pela mesma, respeitando os vários aspectos apresentados nesses capítulos. Então, na verdade, todos nós, né, em comunicação ali interna, quando você vai preencher, a gente usa muito os formulários. Os formulários eles foram muito mais, são muito mais digitais do que impressos. Algumas empresas até fazem uso, né, mas acho que é uma questão momentânea. Logo, logo vão deixar de usar o formulário em papel, né, para ser tudo de forma eletrônica, né, que é o caminho para pesquisa, para tudo. Senhores, agora, nosso próximo passo é conversar a respeito dos manuais. Tendo em vista o nosso horário, vou fazer o seguinte, vamos fazer nossos 20 minutinhos de intervalo, retornamos 8h27, retornamos 8h27 do nosso intervalo, e daí a gente vai conversar a respeito de manuais, e depois eu vou deixar o tempo para que vocês façam ali, respondam as questões, tá bom? Bom intervalo para vocês, e até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente retorna.